Eu tinha a ideia inicial de gravar esse filme lá pro Instagram, um comentário mais curto, só para falar sobre ele, falar que ele está no festival Varilux, que acontece em várias capitais do Brasil, mas depois que eu assisti a esse filme, eu falei, não, acho que é melhor levar lá pro YouTube, onde a gente tem mais público e dá para recomendar para mais pessoas, porque, olha, que belo filme é Paris, 13º Distrito. Como eu disse na abertura, esse não é um filme que estreia oficialmente, digamos assim, em todo o Brasil, mas que chega ao Brasil no dia 25 de novembro pelo Festival Varilux, que é um festival do cinema francês, né? Uma celebração ao cinema francês e acontece em várias capitais. Eu assisti na cabine de imprensa aqui em São Paulo, mas tem também em algumas outras capitais, não sei de cabeça agora em quais. Trata-se do novo filme do Jacques Audiard, ele que é um dos bons nomes do cinema francês desse século, já ganhou Palma de Ouro com Dupin, tem Um Profeta, tem Ferrugem em Ossos, e o último filme dele foi o primeiro filme dele nos Estados Unidos, filme com Joaquin Phoenix, com Jake Gyllenhaal, que foi The Sister Brothers. E aqui a gente chega no que é, para mim, o melhor filme, pelo menos dos que eu assisti dele, e também o mais diferente. Filme que foi exibido lá em Cannes, estava na seleção oficial, concorrendo à Palma de Ouro e tal, e é um filme com uma pegada um pouco diferente dos outros filmes dele, apesar dele voltar mais para esse lado mais urbano, digamos, da carreira dele, né? O último filme foi um faroeste, então ele volta a trazer a cidade como um fator importante aqui, então esse distrito onde tudo acontece. É um filme que é, acima de tudo, sobre a vida e o amor, e isso, de certa forma, a forma como ele apresenta tudo isso pra gente, lembra um pouco, né, faz algumas referências aos filmes da Nouvelle Vague. Então, apesar de alguma estilização aqui, por exemplo, no uso do preto e branco por quase todo o filme, com exceção a uma cena que vai trazer esse tom mais melancólico para a vida desses personagens, a gente, de certa forma, vai ter um roteiro que vai explorar um lado bastante naturalista, e a direção do Jacques Audiard também vai explorar muito os personagens como foco da narrativa. Então aqui a gente vai ter principalmente 3 personagens centrais, digamos assim, que a gente vai conhecendo aos poucos. Um deles é interpretado pela Naomi Meland, que é a atriz mais conhecida aqui do filme, que também estava em Retrato de uma Jovem em Chamas, uma grande atriz e faz mais um belíssimo trabalho aqui, como todo o elenco, tanto os 3 principais como o elenco secundário que aparece um pouco menos. E o filme vai buscar força nessa simplicidade, na simplicidade do cotidiano, na simplicidade do destino. Então é quase como se o diretor tentasse estudar os personagens junto com a gente, como se ele tentasse estudar o amor junto com a gente, como se ele quisesse descobrir junto com esses personagens o amor e toda a complexidade do amor, ou da paixão, ou do carnal. Então o uso aqui das cenas de sexo, por exemplo, vai ter uma relevância muito grande para todo o filme. Então as cenas de sexo, elas vão se diferenciar bastante. A temática abordada a partir de uma cena de sexo em uma é completamente diferente da outra. Não vou falar mais do que isso para não dar spoilers, até porque eu acho que esse vídeo serve também como uma recomendação para vocês poderem assistir esse filme se estiver na cidade de vocês ou depois quando chegar no Brasil. Então ele vai criar uma narrativa entrelaçada entre esses personagens, em alguns momentos deixando um de lado para apresentar o outro, para depois cruzar todos esses personagens, como eu disse, como se fosse os caminhos da vida, as coincidências da vida, os caminhos que se cruzam e se vão, e os aprendizados que ficam a partir de um deles, os amores que ficam, os amores que vão. Então é um filme que, mais preocupado do que toda uma estruturação narrativa e uma grande história, ele está preocupado com esses personagens e em aproximar a gente de todos esses personagens. É um filme muito gostoso de assistir, apesar de muito forte em certos momentos. E, acima de tudo, para mim, o que me ganha aqui, além de ser um filme muito convidativo, é justamente como ele fala sobre muitas coisas, mas muitas coisas mesmo, só que ele não precisa evidenciar quase nada, não precisa explicitar quase nada, não precisa usar tanto dos diálogos para falar sobre quase nada disso. Então,
a gente tem que preencher essas lacunas, a gente tem que tentar interpretar essas personalidades complicadas aqui, como somos todos nós. O ser humano é complicado e ele deixa pra gente a interpretação e pra gente tentar entender esses personagens. É um filme, assim, que me surpreendeu muito, muito mesmo. É por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 para Paris, 13º Distrito, meu filme favorito da carreira do Audiard. Tem umas coisinhas aqui, umas ali, talvez uma coincidência um pouco mais forte, ou algo que acontece no roteiro só para despertar uma situação nova e tal, mas no geral é um ótimo roteiro, uma ótima direção, 3 grandes atuações aqui e um filme que sabe exatamente sobre o que ele quer falar e como ele quer falar. Isso é sempre muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E se tiver na cidade de vocês, confiram esse filme no Festival Varilux. Tem outros filmes muito bons, vai ter comentário lá no Instagram de Tudo Está Bem. Já tem crítica aqui no canal de Titã, mas Titã também está nesse festival, então tem vários filmes, tanto filmes novos que não foram exibidos no Brasil ainda, quanto filmes mais antigos, homenagens e tal. Vale a pena conferir. Passa aqui no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. E também lá no começo do vídeo tem as minhas redes sociais pessoais. Por hoje é isso e corta.